Déjà vu, psicografia de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 6, capítulo 32. Naquela noite, Hermann, juntamente com outros encarregados das áreas estratégicas da organização, participava de tensa reunião na dimensão extrafísica. O responsável espiritual pela empresa ordenava agressivo: "Vocês devem dar um jeito nessa moça. Ela pode atrapalhar, criar entraves, nos dar mais trabalho depois. Karen está fragilizada com a doença da filha. Será fácil controlá-la. Ela está vulnerável emocionalmente. Não tem estrutura espiritual alguma. Ela não será um problema", argumentava Dara. "Ela esteve com Niklaus. Eu avisei que vocês deveriam tê-lo eliminado. Nós tentamos, mas ele tem suas proteções. No entanto, acabamos com sua reputação. Destruímos suas perspectivas." Dessa vez foi Hermann quem respondeu: "Acho que não. A reputação pode até ter ficado comprometida, mas ele continua atuante. Mesmo com todas as ameaças, não conseguimos pará-lo. Eu disse que ele tem proteção. E agora essa maldita cientista está seguindo os passos dele. E pior ainda, ela tem enorme força também. É que ainda não se deu conta. E vocês dois são patéticos. Não reconhecem uma potência quando se deparam com uma? Ela tem muito conhecimento adormecido. Quando esse arcabouço de memórias despertar, ela ficará forte. Precisam agir depressa e impedi-la. Precisam aniquilá-la antes que ela se torne mais forte. Vamos fazer isso imediatamente. Ela vai virar fumaça. Acho bom mesmo. Ou nossos planos de levar mais dor e sofrimento às pessoas, distanciando-as da realidade dos reais caminhos da libertação espiritual, encontrarão mais opositores. Temos de manter os encarnados sob o nosso controle, servindo aos nossos interesses, para que nada mude na humanidade. Se eles despertarem para o poder que têm, para quem são de fato, e se perceberem que na ligação real com, vocês sabem, com aquele contra o qual nos opomos, nós enfraqueceremos. Nosso domínio neste planeta não pode ser enfraquecido. Estão tramando. Querem nos levar daqui. Muitos já foram transferidos, mas vamos lutar. Levaremos toda a humanidade conosco." O ser espiritual foi se transformando à medida que se inflamava em seu discurso. Odiava a humanidade, emanava raiva e rancor, e sua figura agora era diabólica. Os olhos tornaram-se vermelhos como uma romã e faiscavam de ódio. Aquele ser odiava o Criador acima de tudo e se opunha a tudo que o Ser Supremo faz. "Livrem-se dela com competência, ou nos livraremos de vocês. Agora vão que tenho mais o que fazer. O tempo urge e não quero perder mais seguidores. Cada um que desperta mais problemas. Vão." No dia seguinte, quando Karen chegou em casa no início da tarde, Johan esperava. Puxou-a de lado e disse: "Precisamos conversar. Onde esteve? O que está acontecendo com você? Vem agindo de modo estranho. Entendo que lidar com a doença de Nina seja um desafio para todos nós, mas sinto que você está diferente e não sei como lidar com isso." "Desculpe, Johan. Não temos tido muito tempo para conversar. Eu não quero atrapalhar seu trabalho. Sei o quanto as exposições são importantes para você e também que tem se dedicado muito para Nina. Agora quero que cuide um pouco de você, do seu trabalho. Mas para isso preciso de você aqui comigo." "Mas estou aqui, querido." "Onde esteve? Por que tanto mistério? Ou tudo dito pela metade? Está fazendo alguma coisa que acha que não vou concordar, não é? Eu conheço quando faz isso, Karen. Joe, entre nós dois, você sempre foi o mais sensível e aberto a novas experiências. Só que tenho vivido coisas que vão além do meu entendimento. Eu lhe contei a experiência que tive na Irlanda do Norte. Aquilo foi verdadeiro. Não foi uma impressão, uma ilusão ou coisa parecida. Foi real, e por isso não posso ignorar. Sei o que vi, senti e vivi durante as recordações. A realidade das vidas sucessivas se tornou incontestável para mim. E agora outros fatos que não posso ignorar.
Johan fitava aguardando que ela falasse, e Karen lhe contou a experiência com um cientista suíço. Ao final, a reação do marido a entristeceu. Não vou admitir que você faça experiências com nossa filha, colocando a vida dela em risco. Eu jamais faria isso. Como não? Expondo a um charlatão aproveitador. Por favor, Johan, preciso confiar um pouco em mim, no meu bom senso. Johan se calou confuso. De fato, uma das coisas que mais apreciava na esposa era o bom senso e a visão crítica que ela sempre tinha. E o que você quer fazer? Penso em levá-la para ser examinada por ele. Vamos ver o que vai dizer. Não quer dizer que vamos seguir à risca o que ele recomendar. E, acima de tudo, de maneira alguma pretendo interromper o tratamento tradicional. Mas você tem visto que os médicos não se posicionam, não dão um prognóstico mais claro. É sempre tudo com evasivas, impreciso e sem esperança. Eles nunca me prometeram nada. E já que deixam para que a gente, os maiores interessados, tenhamos nossas conclusões sobre tudo, porque eles não clareiam nada, não nos dão respostas ou um caminho definido, vão seguindo os protocolos. Acho que nos cabe procurar todas as alternativas possíveis, desde que, é claro, façamos prevalecer o bom senso, a sensatez e, principalmente, tenhamos a mente aberta. Não acredito que é você que está dizendo isso. Depois de tudo que fez quando sua mãe... Parece que a estou escutando conversando com você. Pois é, Joan, um capricho do destino. Fui tão severa com ela quando meu pai ficou doente. Eu a julguei e condenei crendo que estava se entregando a crendices. De alguma maneira, você a responsabilizou pela morte de seu pai. Foi muito dura com ela e com sua irmã. Eu sei, não me orgulho disso. Estou pagando agora cada palavra, cada julgamento que fiz. Mas isso não importa. O que interessa é a recuperação de Nina. Se existe uma possibilidade real, eu vou me dedicar a procurá-la. Preciso fazer isso. O Dr. Nicholas me entregou cópias de seus estudos. Vou analisá-los, Johan, vou ler tudo. Você sabe bem que essa é minha especialidade. É uma ironia, uma coincidência absurda. Karen fixou o olhar lúcido no marido e balbuciou. Ou uma sincronicidade, uma convergência de fatos que são regidos por algo muito maior e que ainda desconhecemos. Deus? Karen sorriu e, tocando nas mãos do marido, pediu: venha conosco na próxima semana. Você poderá tirar suas próprias conclusões, mas me permita levá-la para uma consulta com ele. Olhe, Karen, se não estivesse escutando tudo isso de sua própria boca, não acreditaria. Duvidaria até mesmo se fosse uma gravação. Fez longa pausa, depois concluiu: está certo. Vamos dar a esse cientista o benefício da dúvida, mas não vamos decidir nada sem conversarmos e analisarmos tudo exaustivamente depois da consulta. Obrigada por sua confiança. Mais tarde se despediu do marido. Vai trabalhar? Me ligaram do laboratório. Não sei o que vai acontecer, mas preciso ir até lá. Ao sair, Lucas lhe disse: sei que é difícil para você, muitas coisas novas acontecendo, tudo se precipitando, descontrolado, mas você está no caminho certo, Karen. Não podemos negar a realidade, mesmo que ela não seja exatamente do jeito que gostaríamos que ela fosse. Tem todo o meu apoio. Obrigada, Lucas. Vou precisar de todo o apoio mesmo. Ao chegar ao laboratório, Karen foi direto para sua sala e se surpreendeu ao encontrá-la trancada. O que é isso? Indagou ela para sua assistente, ao constatar que estava impedida de entrar em seu escritório. O que está acontecendo? Herman mandou trocar a fechadura de sua sala e trancá-la. Levou as chaves e disse que assim que você chegasse fosse procurá-lo. Boa coisa não deve ser, doutora. Com certeza não. Vou ligar para ele. Não precisa. Vou direto à sala dele. Deve aguardar na minha sala, Karen. O Dr. Herman está em uma reunião importante e vai conversar com você assim que terminar, informou Dara, aparecendo diante de Karen. Sabe o que está acontecendo? Você também sabe o que está acontecendo? Mexeu nas minhas coisas sem autorização. Pegou informações confidenciais que pertencem à companhia. Infringiu regras claras e normas com as quais se comprometeu quando assumiu suas funções.
Está atraindo a confiança de todos, Karen. Dara falava alto, em voz bem clara para que todos a escutassem. Estou desconhecendo você, Dara. Precisa falar tão alto? Não dá para ser discreta. Como se a ignorasse, Dara continuou. Você foi pouco profissional. Ficou bem claro para todos que está mentalmente afetada pela doença de sua filha. Não está tendo a estrutura para lidar com o problema e ficando paranoica. Precisa de ajuda psiquiátrica, Karen. Suas avaliações da realidade estão sendo prejudicadas por seu estado mental. Precisaria mesmo se internar, onde já se viu jogar uma carreira promissora como a sua para o alto, colocando tudo a perder. Onde está seu compromisso com o trabalho, com seus colegas, com a sociedade? Pare com isso agora, Dara. Sei o que está fazendo. O Dr. Niklaus me advertiu que isso poderia acontecer. Quem? De quem está falando? Dr. Niklaus, você sabe muito bem quem é. O cientista destemperado e esquizofrênico que falou e fez bobagens e tolices sem nenhuma comprovação científica. Ele é um louco, um demente. E se você conversou com ele vazando informações ou se utilizando de dados confidenciais, será processada. O telefone tocou e a assistente, depois de atender, informou. Dr. Hermann pediu que subam. Vai vê-la agora na sala do diretor-geral. O diretor-geral da empresa, mais 2 diretores e o vice-presidente aguardavam-na. Assim que ela entrou, Hermann entregou a Karen um documento. Esta é sua carta de demissão, o rompimento do contrato que temos. Você assinou conosco um contrato de confidencialidade absoluta. Não pode utilizar nenhum tipo de informação de nossa organização para fins pessoais. Se não concorda mais com as nossas políticas e objetivos, melhor que vá embora. E esteja ciente que qualquer tipo de rompimento de seu contrato de confidencialidade, você conhecerá a competência da nossa equipe jurídica. Karen estava lívida. Não imaginara que a ação da empresa fosse ser tão truculenta, com tanta violência. Limitou-se a indagar. Tem de assinar alguma coisa? Aqui, apontou o representante do departamento jurídico. Karen leu com a atenção que conseguiu as palavras como que se embaralhavam diante de seus olhos. Conter os pensamentos e as emoções era difícil, mas Everton e sua equipe espiritual envolviam com energias intensas, de puro amor, com o objetivo de fortalecê-la. Everton falava afetuoso. Melhor assim, Karen, pode assinar, não tenha medo. Assuma com confiança os novos desafios que a providência coloca em seu caminho e descobrirá o quanto pode ser feliz, verdadeiramente feliz. Karen serenou o coração ao toque das palavras de Everton, captadas pelo seu espírito. Terminou de ler e assinou o documento. Abriu um leve sorriso e disse ao se despedir: não poderão calar a verdade. Podem tentar deturpá-la, escondendo-a com muitas mentiras, mas não podem impedir a luz de brilhar. Saiu sem esperar a resposta. Hermann autorizou Dara a tomar providências. Pode disseminar os posts nas redes sociais. Comece a denegri-la. Espalhe as notícias falsas por todo lado. Ela vai dar trabalho. Capítulo 33. Tremendo sem parar, Karen mal conseguia achar as chaves do carro e quase rasgou a bolsa ao meio procurando por elas. Por fim as encontrou. Entrou no carro, ligou e saiu cantando pneus. Ao se afastar cerca de 2 quilômetros do laboratório, ela entrou em um posto de gasolina. Encostou o carro em um canto e começou a chorar. Sentia raiva, medo, indignação, tudo ao mesmo tempo. Como podiam ter feito aquilo tudo com ela, somente por não querer assinar a pesquisa? E ela não dissera que era contrária, apenas que queria mais informações. Eles eram cruéis demais. No fundo, ela já sabia daquilo, por mais que não gostasse de lidar com a verdade. Agora, ser obrigada a ver a verdade dura diante dela era apavorante. Sentia-se fraca e impotente diante daquela realidade. Onde encontraria forças? Como lidar com tudo o que estava acontecendo em sua vida? Porque tudo tem de acontecer de uma vez. Eu odeio tudo isso. Esbravejou ela em voz alta. Ao conseguir se acalmar ligeiramente, foi direto para casa. Sentia raiva ao pensar em Lucas, pois ele a incentivara de um modo ou de outro. Sentia como se as crenças que estava começando a
a prejudicassem naquele momento. Estacionou o veículo e subiu sem ânimo. Ao entrar, deparou-se com Nina brincando com um amigo brasileiro. Imediatamente, a imagem sorridente de Grace aflorou-lhe na memória e ela sentiu imensa ternura. Das profundezas de seu inconsciente, afloraram as lembranças de Grace da mágoa e ressentimento, que ficaram impregnados depois de se permitir ser enganada pelo pai. Agora, deixava fluir o profundo amor que nutria por ela. Aquele sentimento inundava sua alma, e apesar da bagunça em que sua vida mergulhara, ela sentia amor, carinho e ternura, e aqueles sentimentos lhe faziam bem, lhe fortaleciam, iluminavam sua mente com clareza. Já em casa, surpreendeu-se Lucas. Oi, filha, como se sente? Eu estou bem, mamãe, estou um pouco cansada, mas estou bem. Veio para me levar ao hospital. Sim, filha. Pensei que o papai fosse me levar, mas agora que estou aqui, vou com você. Karen, Tremia e Lucas, assim que teve oportunidade, indagou. Está tudo bem? Nada bem. Fui dispensada do laboratório. As minhas coisas estão lá no carro. A minha maldita caixinha de coisas pessoais. Por causa de sua decisão em relação à pesquisa, também. Eles descobriram que fui ver o Dr. Nicholas e se apoiaram em eu ter mexido nas coisas da Dara, em informações confidenciais. Você se tornou uma ameaça para eles. Acha que pensam assim? Com certeza, Karen. Eles escondem a verdade a todo custo, e a qualquer ameaça ao status, eles reagem vigorosamente. Acha que vão esperar você tomar atitudes? Eles se antecipam e atacam, como dizem, a melhor defesa. Mas eu não os ataquei, eu não fiz absolutamente nada. Não é a visão deles, Karen. Você se opôs a assinar o relatório e, começando daí, já se tornou um empecilho e eles detestam qualquer oposição. Inacreditável. Sinto como se por todos esses anos eu estivesse amortecida. Eu sabia que eles transgrediam leis e ética quando lhes interessava, mas nunca quis saber a fundo, e racionalizava, tentando justificar para mim mesma os atos que imaginava, pelos indícios, serem praticados por eles. Quando um cientista ou funcionário-chave do laboratório era despedido, sempre por incompetência, quebra de contratos ou ações antiéticas, eu me esforçava por acreditar e vivia em um torpor. Agora é como se eu estivesse despertando e o que eu vejo é muito, muito ruim. Não sei o que fazer, Lucas. Estou com medo. Medo do que exatamente? Karen fitou o amigo, a filha, passou a olhar rapidamente pelo apartamento belíssimo e modernamente decorado e respondeu. Medo de perder tudo o que eu construí. Na verdade, estou apavorada. Minha cabeça está explodindo, doendo muito. Acho que preciso tomar um analgésico. Joe está chegando para levar Nina ao hospital. Não quer descansar um pouco? Ficar sozinha para pensar? Eu vou com eles e você fica à vontade. Acho que é melhor. Vou tomar um tranquilizante. Tente dormir sem nada, para que seu sono seja mais natural. Às vezes os nossos orientadores espirituais esperam pelo momento do nosso sono para conversar conosco e nos orientar. E o remédio atrapalha. O natural é sempre melhor. Trouxe um remedinho natural para ajudar a induzir o sono. Quer tentar? Vou pegá-lo lá na minha mala. Ela balançou a cabeça concordando e depois de beijar suavemente a filha, disse: Vou ficar aqui para descansar e pensar um pouco. Não vai mais para o seu trabalho, não é, mamãe? Para aquele trabalho não, minha filha. Lucas vai com você e o seu pai. Eu estarei aqui quando vocês voltarem. Não fale nada para ele. Eu mesma quero contar, pode ser? Sim. Karen abraçou a filha com ternura e a beijou com carinho. Depois subiu. Lucas colocou nas mãos dela 3 cápsulas de um medicamento natural. E ela, olhando desconfiada para elas, indagou. É natural mesmo? Totalmente. Pode tomar, não vai lhe fazer mal. Mas o que é isso? Melatonina? Não, chama-se mulungu. É um nome complicado, deixe pra lá. É bom. Ele faz a gente pegar no sono bem lentamente e natural. É o indutor do sono, mais nada. Não é tranquilizante, nada disso. E funciona? Experimente. Na maioria das vezes me ajuda a adormecer. Não sei como isso funciona, mas sei que é bom. Você sempre preferiu os medicamentos naturais, comentou ela sorrindo ao pegar nas mãos as cápsulas. Muito bem.
Vou experimentar, já que a minha vida está de pernas para o ar, pior não pode ficar. Karen entrou em seu quarto, vestiu uma roupa confortável e sentou-se na poltrona, olhando pela janela verde das árvores. O lugar onde ela vivia ficava a alguns quilômetros do centro de Colônia e era um lugar cercado de natureza. Depois de engolir os remédios que Lucas lhe dera, ela ficou observando o céu, as árvores e sentindo seu corpo inteiro tremer. Estava assustada e insegura. Sempre fora uma pessoa organizada e planejada desde a adolescência. Elaborava planos e os seguia à risca, mas naquele momento sentia que perdera totalmente o controle da própria vida. Não gostava da sensação e tinha vontade de desaparecer, de não existir. Aos poucos, o medicamento natural começou a agir, e sob intensa ação de Everton e de sua equipe espiritual, que em círculo ao redor dela, com os braços estendidos, vibravam com amor intenso, atuando sobre os chakras de Karen, no sentido de limpá-los e equilibrá-los, para que ela pudesse se acalmar. A cientista foi se sentindo sonolenta. Não é que esse remedinho funciona mesmo? Deitou-se na cama e adormeceu profundamente. Seu corpo espiritual se desprendeu do corpo denso, magnetizado e sob a ação do amigo espiritual. Ele a recebeu no plano extrafísico com um largo sorriso. Fez bem experimentar algo novo. Suas resistências às vezes são quase, veja bem, quase intransponíveis. Quem é você? Everton, seu protetor espiritual. Ela olhou para o próprio corpo em sono profundo e depois para si mesma outra vez. Acho que estou ficando louca. Ou esse remédio que o Lucas me deu é um tremendo alucinógeno. Ou então, a verdade parece tão impossível assim. Ela fitou Everton sem responder e ele prosseguiu. Chegou o momento da grande mudança, Karen. Eu devo dizer, James. James, você sabe? Não só sei como ajudamos você para que pudesse se lembrar de seu passado. Mas por que agora? Porque esse é o momento oportuno para que possa assumir a sua tarefa no planeta. Tarefa? Alguns chamam de propósito de vida, não importa. Todos estão no planeta para realizar algo específico, pessoal, para seu próprio avanço e dos demais. É a lei do progresso agindo no universo. Tudo se transforma, objetivando o crescimento, o desenvolvimento. Não há nada estagnado, apenas o ser humano, com seu livre-arbítrio, insiste em estacionar e ficar disperso por muitas e muitas encarnações, até que a dor o visite e então, na busca por atenuá-la, pode reencontrar o caminho de seu crescimento espiritual. E o que eu tenho de fazer? O que mais ama? Pesquisar, descobrir, provar e divulgar ao mundo suas descobertas, trabalhando para o bem, para a luz, usando os conhecimentos em favor de todas as pessoas. Eu estou com medo, muito medo, eu sei. A mudança assusta, mas ela sempre nos leva a um bom lugar. Se soubermos seguir o seu fluxo natural, precisa se libertar do medo, Karen, e restabelecer a confiança dentro de si. Esse é o primeiro passo. Minha filha vai ser curada? Ela deve tomar os remédios que o Dr. Niklaus indicou, ele é confiável? Ela deve tomar os remédios, ele é confiável e é muito possível que ela se cure. Entretanto, não tenho certeza. Por que não? Porque ninguém tem certeza, mas vai depender muito dela. Como assim? De como o organismo dela vai reagir e de como o espírito de Nina vai lidar com tudo isso. Até aqui ela vem confiante. Mas é só uma criança. O corpo, Karen, o corpo. O espírito dela é imortal, já viveu muitas vidas e nesta está colocado em suas mãos para ajudá-la a progredir. Além do mais, tudo depende de uma programação mais ampla, em última instância da vontade divina, que age sempre proporcionando o melhor para todos. Karen ameaçou chorar, mas Everton pediu: não fraqueje mais, Karen. Ela precisa de sua confiança. Estamos intercedendo por ela e por você, para que tenham tempo e oportunidade de trabalhar para o bem. Você precisa crescer espiritual e moralmente, Karen. Enfrentar os desafios que são necessários para o seu aprimoramento. Resgatar os débitos que contraiu com a lei divina. Estão programados para ser saudados nesta encarnação e seguir com sua caminhada espiritual. Ficar parada é atrair dor, sofrimento, angústia e pesar para sua alma. É preciso seguir adiante. Mas não entendo. Precisa estudar muito, Karen.
Recomendo que leia as obras de Allan Kardec, depois os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Também precisa estudar filosofia e física quântica. Foi o que o Dr. Niklaus me aconselhou. Ele indicou bons livros, leia-os, mas não fique somente na leitura. Aplicando os conhecimentos é que você poderá usufruir dos resultados. Com a experiência, começará a compreender em profundidade. Não somente saberá, mas sentirá. Ter fé para mim é tão difícil. Não precisa ter fé. Como assim? É um espírito de luz ou não? Não. Sou apenas um amigo espiritual também trabalhando para crescer. Você não precisa ter fé. Precisamos de fé quando não conhecemos algo e alguém nos fala daquilo. A pessoa nos ajuda a confiar em algo que não conhecemos. Quando você conhecer a Deus, Karen, não precisará ter fé. Você saberá simples assim. Karen fitou o amigo espiritual que emanava tênue luz, de traços suaves e delicados, mas parecia um anjo. Karen sentiu intensa emoção e vontade de abraçar o enviado divino. Você conhece Deus? Eu busco experimentá-lo todos os dias. Não é fácil, mas estou aprendendo. E você pode experimentar também. Deixe que ajudaremos nessa busca. Confie em Lucas, confie em você e no Criador, que vai fazer chegar a você tudo o que é bom e necessário para que realize seu propósito na Terra. Um propósito que está dentro da vontade dele para você, para os seus irmãos de humanidade, para o planeta. Mas vai precisar confiar para começar a jornada. Depois, à medida que for dando os passos, o caminho aparecerá. O que devo fazer, você saberá. Se aceitar trilhar o caminho, fazer o que veio fazer nesta encarnação e aceitar crescer, aprender e se desenvolver, tudo chegará ao seu tempo em sua vida e você sentirá qual é a escolha certa. Como saberei o que é a coisa certa, que é a vontade de Deus? Porque a nossa vontade grita, mas a de Deus sussurra em nossa alma. Se aprender a silenciar sua mente e prestar bastante atenção ao que brota suavemente em seu interior, você reconhecerá a voz divina. E não temos que se levantarem contra você, pois muito irão se levantar. Fique firme, estaremos com você sempre ajudando, trabalhando para que os desígnios de Deus se cumpram em sua vida. Precisa confiar e lançar-se com coragem nessa empreitada. E será vitoriosa, Karen, não somente nas iniciativas pontuais, mas em sua encarnação como um todo. Ele fez breve pausa, o brilho em seus olhos se intensificou e Everton brilhava ainda mais. Fitou Karen com imensa ternura e disse: além do mais, Grace precisa de sua ajuda. Ela ainda aguarda e somente você poderá resgatá-la. Já tentamos várias vezes, mas ela está tão profundamente magoada com tamanho ódio de você, principalmente, que não escuta mais nada em ninguém. Grace, o que eu fiz a ela? O seu egoísmo fez com que a abandonasse um dia, e agora o seu sacrifício e renúncia a buscar unicamente seus próprios interesses poderão salvá-la. O que vai escolher, Karen? O que eu preciso fazer? Everton sorriu e, abraçando com ternura aquele ser tão amado, disse: aceitar e confiar é estudar e agir no bem, e somente no bem como fez no laboratório. Não pode mais concordar em fazer o que prejudica, o que destrói. Agir no bem constantemente, mesmo que isso contrarie seus interesses, como você fez. Perdeu o emprego, mas ganhará muito, Karen. Tenha paciência e aceitação, calma e confiança. Haja no bem, espalhe as boas sementes e verá que encontrará todas as respostas e, ao seu tempo, colherá os frutos de sua perseverança. Capítulo 34. Ao despertar, Karen tinha nítida lembrança do encontro espiritual e de todas as emoções que a conversa com aquele ser iluminado despertara nela. Ela tinha certeza de que não fora apenas um sonho, pois era muito distinto de outros que tivera. Constatou que a dor de cabeça havia desaparecido e se sentia bastante disposta. Sentou-se na cama devagar e sentiu intensa vontade de experimentar o que Everton lhe dissera. Pensou em tudo o que acontecera no laboratório e a forma como tão rapidamente ela havia se transformado em uma cientista respeitada e de sucesso, em uma inimiga daquela indústria. Simplesmente porque decidira fazer uma única vez aquilo em que acreditava de fato.
Encostou-se na cabeceira da cama e viu o livro dos espíritos que ficava sobre a mesinha. Pegou o livro e folheou, pousando os olhos no capítulo 1. Deus leu o capítulo de uma só vez. Tudo o que lia fazia pleno sentido, e ela abria-se interiormente para o conhecimento da realidade do universo, deixando que os conhecimentos transmitidos a Allan Kardec entrassem em sua mente. De fato, ela devorou aquele capítulo e já ia passar para o próximo, quando escutou as vozes de Joan, Lucas e Nina. Eles estavam de volta. Depositou o livro de volta na mesinha e pensou que queria ler aquele livro inteiro. Foi direto para o chuveiro e viu que já era noite. Depois do banho, desceu disposta a preparar o jantar. Como foi o tratamento hoje? Indagou o marido olhando para a filha. Foi tudo bem. A melhora é lenta, mas está acontecendo. Vão fazer nova bateria de exames na semana que vem. Não aguento mais tomar injeções, mãe. Eu sei, querida. Vamos ajudar você a melhorar, não é, Joa? Fala daquele cientista que diz ter a cura da doença? Karen fitou Lucas, que se manteve em silêncio, consciente da delicadeza da discussão. Isso. Quero ir vê-lo amanhã, por favor. E o seu trabalho? Karen fechou o semblante e ficou tensa, e Joa insistiu. O que foi? Eles mandaram a mamãe embora. São os estúpidos por fazer isso. Você é muito boa no que faz, mamãe, e logo vai achar alguma coisa em que usar seus conhecimentos. Nina falava sob a influência de Everton, que a envolvia em imensa luz. Johan fitou a filha e depois a esposa. É isso mesmo, fui demitida, Johan. Por quê? Quer saber o que disseram? Ou o que de fato aconteceu? Quero saber a verdade. Karen narrou ao marido os fatos em todos os detalhes. Sem omitir nada, ao final ele disse: não deveria ter pego informações confidenciais, mas certamente isso não justifica o que fizeram. Lucas interveio em defesa da amiga. Estão erguendo uma cortina de fumaça em torno da verdade, como sempre fazem essas empresas, comprometidas tão somente com o enriquecimento de seus acionistas. Elas não têm compromisso algum com as pessoas, Johan. Não têm. Tudo o que dizem, defendem e publicam esconde por detrás seus interesses. E quando algo ou alguém ousa contrariá-los, é assim que reagem, tentando destruir a pessoa do ponto de vista da credibilidade. E não é somente a indústria química que procede assim. Criar informações falsas, pesquisas compradas ou produzidas por ONGs ou outros órgãos de serviço público que são beneficiados, patrocinados ou mantidos por interesses da indústria. Basta você pesquisar com isenção de interesses. Pensar, analisar. Se buscar com sinceridade, vai encontrar a verdade. É que as pessoas preferem ficar na falsa inocência e serem destruídas pelas ações desses gigantes da área química que controlam não somente os medicamentos, mas a indústria de pesticidas e alimentos em geral. Johan fitava visivelmente incrédulo. Isso tudo me parece fantasia ou teorias de conspiração. Pois é, Johan, mas aconteceu debaixo dos seus olhos com Karen, e aí você não pode negar a realidade. O jovem artista pensou por alguns instantes, depois aqueceu. Vamos continuar com o tratamento tradicional também. Não vou abrir mão disso e correr riscos desnecessários. Vamos fazer tudo o que for possível para que Nina fique boa, e não refém de uma indústria que, em última instância, se beneficie muito da doença, e precisamos atuar igualmente na causa da doença dela, e nesse ponto o Dr. Niklaus certamente poderá contribuir. Está certo. Vou confiar em seu bom senso, Karen, como sempre confiei. Pode marcar com o tal médico. Vamos vê-lo o mais depressa possível. Naquela mesma noite, Karen se despedia de Lucas, que estava retornando ao Brasil. Fico feliz que Johan tenha concordado com o tratamento alternativo. Ainda não concordou, mas ele vai, você sabe disso. Agradeço por tudo que fez por nós, meu amigo. Em um demorado abraço, Karen tentou transmitir toda a sua gratidão. A visita ao Dr. Niklaus aconteceu alguns dias depois. O médico apresentou ao casal suas pesquisas e seus resultados. Explicou os princípios do medicamento desenvolvido e sua ação sobre o organismo.
esclareceu igualmente as possíveis origens ou razões que desencadearam o problema de Nina e advertiu Karen de que a menina deveria deixar de consumir uma série de alimentos, inclusive optando por uma alimentação com reduzido consumo de carne. E indicou outros alimentos industrializados que deveriam ser completamente eliminados de sua dieta. A visita foi longa e o atendimento ao casal e à menina aconteceu durante 2 dias. Na viagem de volta, Nina adormeceu no banco do passageiro. Karen esticou-se para cobri-la e, ao retornar a acomodar-se em seu banco, indagou. Está muito quieto, Johan. Em que está pensando? Em tudo, Karen. O que aconteceu com você e nesse tratamento? Fico muito receoso de que estejamos fazendo algo que possa prejudicar a recuperação dela. Você leu a conclusão dos estudos dele. São muito contundentes. Eu sei, mas é difícil de aceitar que essa seja a realidade. Eu sei. Para mim também é bem duro enxergar, inclusive, que eu possa ter sido responsável por prejudicar muitas pessoas. Como assim? Com as pesquisas que conduzi, autorizei a liberação de tantos medicamentos, que no fundo sabia que não seriam realmente bons para as pessoas. Sabia, no fundo, a gente sabe o que tem que fazer, Joan. Eu vinha me sentindo desconfortável com as políticas que Herman estava adotando, a serviço dos interesses da indústria, mas era como uma pulga na minha orelha, entende? Atrapalha, mas não muito. Só que agora, depois de tudo o que aconteceu com a Nina e tudo que eu experimentei em minha viagem à Irlanda do Norte, não posso mais ignorar. A pulga virou um elefante. Não dá para ignorar. A realidade salta aos olhos e eu vou aprender a lidar com ela. O que vai fazer em relação ao seu trabalho? Ainda não sei, mas tenho certeza de que algo aparecerá. Vou cuidar da Nina e me dedicar a estudar esses procedimentos do doutor e tudo o que puder contribuir para que nossa filha fique livre dessa doença e, quem sabe, ajudar outras crianças com os mesmos problemas. Sério, fantástico, Karen. Não consigo pensar em você em um trabalho assim humanitário, mas as coisas mudam, Joan. Nas semanas que se seguiram, Karen se dedicou aos cuidados da filha e à busca dos novos conhecimentos. Com avidez estudava as questões espirituais, devorou o livro dos Espíritos, depois passou à leitura da Gênese e, em seguida, começou a estudar os livros de André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Encantou-se com os conhecimentos que o autor espiritual revelava em suas páginas. Devorou a obra completa de André Luiz. Sentia como se uma venda caísse de seus olhos. Quanto mais estudava, mais ampliava sua compreensão da realidade. Depois, guiada pela intuição, começou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e muitos livros sobre Jesus e sua passagem pela terra. Percebeu a beleza dos ensinos do grande mestre Nazareno e começou a compreendê-los com o coração e não apenas com o intelecto. Ela passou a dedicar todo o seu tempo livre aos estudos e às novas pesquisas que se abriam diante de si. Passava horas, noites adentro estudando. Com suas habilidades para a investigação desenvolvidas em várias encarnações, não foi difícil encontrar os pontos comuns que ligavam todos aqueles conhecimentos. E circundada em seus esforços pela equipe espiritual e seu orientador Everton, ampliava cada vez mais sua consciência. Como não tivesse outra intenção que não fosse a de encontrar a verdade, não fazia resistências e começou a compreender como os interesses pessoais interferem diretamente em nossa capacidade de enxergar a realidade. Ela concluía que se estivesse ainda trabalhando para o laboratório com medo de perder seu cargo, sua posição e seu dinheiro, com certeza não aceitaria da mesma forma os novos conhecimentos. Nina seguia fazendo os 2 tratamentos, o convencional e o alternativo, com a anuência do seu médico oncologista. A menina melhorava devagar, mas com consistência, e Karen se sentia fortalecida e convencida a continuar. A cientista passou a divulgar em suas redes sociais seus desafios e como estava encontrando apoio na medicina alternativa. Seus seguidores cresciam, mas em uma tarde, ao abrir uma de suas redes sociais, deu de cara com uma postagem estarrecedora. Documentos expunham uma conduta
inapropriada de Karen enquanto cientista, questionando agressivamente suas postagens e suas posturas. Vários seguidores a deixaram e outros passaram a agredi-la. O trabalho de difamação se estendeu a jornais e outros meios de comunicação. E Karen recebeu a notificação de um processo que a indústria farmacêutica abriu contra ela, por quebra de confidencialidade. Estabeleceu-se uma verdadeira perseguição. O telefone tocava dia e noite, com jornalistas de todos os tipos atrás de notícias. Certa noite, após ler uma dessas notícias difamatórias, Karen fechou o computador e quis jogá-lo na parede. Johan advertiu. O que esperava Karen? Apoio? Você está contra uma das maiores indústrias do planeta, uma das mais lucrativas. O que acha que vão fazer? Aplaudir suas decisões? Mas não fiz nada contra eles ainda. Acha que vão ficar quietos esperando o que vem? Eles não perdem tempo. O mal nunca perde tempo. Karen abaixou a cabeça e depois a ergueu com os olhos rasos de lágrimas. Estão me fazendo ameaças. Estou com medo até de levar Nina ao hospital. John empalideceu. Ameaças? Que tipo de ameaças? Por que não me disse antes? Tenho evitado preocupá-lo, mas acho que é para me colocar medo mesmo. Não creio que façam nada conosco. Quero que me conte tudo. Karen mostrou ao marido as ameaças que recebia, ocasionalmente pelas redes sociais. Algumas mais veladas, disfarçadas, outras mais diretas. E disse que já recebera várias ligações do mesmo teor. Você precisa falar com a Dara. Quem sabe ela consegue ajudar, conversar com o pessoal do laboratório e tranquilizá-los de que você não vai fazer nada que possa prejudicá-los, não vai fazer nada contra eles. Será que posso assegurar isso completamente, Joan? Como assim, Karen? É claro que pode e deve. Não pode colocar sua vida ou de nossa filha em risco. Talvez sejam ameaças vazias. São esses seus posts, compartilhando o tratamento e as melhoras de Nina, só pode ser. Eles se sentem ameaçados e têm medo que você revele outras informações. Tente falar com Dara, quem sabe ela ajuda. Posso tentar, Joan, mas ela não demonstrou o mínimo interesse em ser solidária. Seu único interesse é com sua carreira dentro da corporação, seus ganhos, seus interesses. Não vejo como ela possa me ajudar. O que você sabe que os assusta tanto, Karen? Certamente não é questão de Nina, pois eles já denegriram o Dr. Niklaus o suficiente para desacreditá-lo. O que você sabe? Karen pensou muito e por fim disse: minhas últimas pesquisas não têm nada de tão especial ou ameaçador para eles. Ela fez uma breve pausa buscando na memória informações, depois disse: só se for. Meu Deus, Joan, deve ter sido aquela pesquisa especial que fiz para o Herman. Aquele trabalho que ele encomendou e me pagou como consultora, lembra-se? Sobre os pesticidas? Isso. Lembra que fui bem clara quanto aos perigos da utilização dos produtos e recomendei que fossem retirados de uso aqui na Alemanha? Karen e Johan falaram quase ao mesmo tempo. O Brasil. Por isso me pediram que estudasse o impacto dos produtos em climas tropicais, apenas como um adendo, algo sem muita importância. Mas de fato era a parte mais importante da pesquisa. Eles querem usar em países subdesenvolvidos, cujas leis conseguem corromper para colocar veneno no prato das pessoas. Acho que é disso que eles têm medo, Joan, que eu os denuncie também por essas práticas. Que você ligue os pontos e fale aos quatro ventos o que eles fazem, levando as pessoas a questionarem, pensarem. Precisa tomar cuidado, Karen, muito cuidado. Acho que eles não estão brincando. Os dois se entreolharam, seriamente preocupados, e depois mudaram o assunto. Karen seguiu com seus estudos e pesquisas, aprofundando-se agora nos agrotóxicos e seus impactos sobre o ser humano. Em um sábado à tarde, enquanto se distraía com a filha, escutou um burburinho se formando na entrada de sua casa. Como o lugar fosse muito tranquilo, logo percebeu a movimentação. Ao aparecer na varanda, para ver o que se passava, quase foi atingida por uma espécie de bomba caseira, um coquetel Molotov, que passou por sobre a cabeça da cientista, explodindo dentro da sala e colocando fogo no tapete sintético, que rapidamente incendiou-se. Karen correu para tirar a filha do lugar.
A menina, assustada, começou a chorar. Outras bombas acertaram o vidro da varanda, fazendo com que os móveis de jardim feitos de material sintético logo se incendiassem. O fogo se espalhou pela varanda e os gritos e ameaças seguiam na entrada da casa. Joe apareceu na sala descendo dos quartos. O que está acontecendo? Vem para cá, filha. Nina estava escondida no colo de Karen, que a protegia. Estava atrás do balcão da cozinha, quando escutaram o vidro da varanda estilhaçar com o calor das chamas. Venham para cá, vamos para o quarto. Eles estão atacando lá também, gritou Karen. Precisa chamar a polícia. Depressa, Joan. Capítulo 35. Os três correram para o quarto e Joan chamou a polícia. Logo escutaram-se as sirenes dos carros dos policiais e dos bombeiros. Apesar dos estragos feitos pelo fogo em móveis, cortinas e tapetes, os bombeiros conseguiram controlar as chamas sem maiores consequências. Ao final, conversavam com o casal. Ainda bem que ninguém se machucou, apesar das perdas materiais. A estrutura da casa está intacta, não sofreu nenhum dano. Nesse sentido, podem ficar tranquilos. Karen tremia de nervoso e raiva. Não se conformava com aquele ataque. A senhora está bem? Não quer que os paramédicos a examinem? Eu estou bem. Virou-se para um dos policiais que perambulava pela sala e indagou. O senhor já sabe quem são os responsáveis por esse vandalismo? Acalme-se, senhora. Estamos investigando. Há muitas informações desencontradas. Como assim? Do que está falando? Parece que o grupo que atacou faz parte de uma organização não governamental que defende a proteção dos animais. E o que tem a ver com isso? A senhora conduzia pesquisas com animais? Sim, mas deve ter sido a razão do ataque. Vamos analisar tudo. Estão errados. Isso partiu da própria indústria. Dos laboratórios Merkley. Deve estar enganada, senhora. Temos evidências que apontam para os ativistas. Depois de realizarmos a perícia completa, entraremos em contato. Mais tarde, depois que todos saíram, Joe e Karen avaliavam a dimensão dos estragos, verificando o estado em que a sala e a varanda haviam ficado, os móveis destruídos. Algumas pinturas e objetos produzidos por Joe tinham se perdido completamente. O jovem artista estava desolado. Karen pousou as mãos sobre o braço do marido, que continha a emoção. Amontoado em um canto da sala, o que restara das obras de arte que haviam sido atingidas. Sinto muito mesmo, Joan. Não estou preocupado com as coisas perdidas. Está tudo no seguro. Não teremos perdas materiais. Eu sei. O que preocupa é a ação em si. A brutalidade, a violência. Hoje aqui deixaram uma mensagem bem clara, sem sombra de dúvida. Cale-se ou as consequências serão disso para pior. O quê? Foi essa mensagem deixada em meu celular. Deixe-me ver. Joan puxou o aparelho das mãos da esposa e conferiu. Malditos. Explodido em lágrimas, Karen balbuciou. O que faremos? Joan abraçou e respondeu apenas. Não tenho ideia. Aquela foi uma noite que não passava. Ao escutar o cantar dos primeiros pássaros, Karen remexeu-se de novo na cama e chamou o companheiro baixinho. Está acordado, Joan? Silêncio. O marido havia conseguido dormir, mas ela não conseguira. Sentia raiva, amargura, ódio pelo que via acontecer em sua vida. Como era possível que aqueles para quem ela trabalhara por tanto tempo agissem agora como verdadeiros monstros? Mas como se ouvisse a voz de Everton sussurrando em seus ouvidos, ela refletiu. Bem, não é isso que fazem com tantas pessoas através de suas práticas de negócios criminosas? Mentem, enganam, falsificam, manipulam e não estão nem um pouco preocupados com a vida das pessoas. Só se interessam com uma coisa, a obtenção de lucros a qualquer preço e a qualquer custo. Nem que para isso tenham de destruir, mentir, devastar. Estou provando do remédio amargo que eu mesma ajudei a produzir. Levantou-se, desceu e preparou um café forte. Ficou observando o nascer do sol de sua varanda quase destruída. Lembrou-se de imediato do magnífico pôr do sol que vira em suas lembranças do passado. Sentiu uma enorme melancolia dominar-lhe, uma saudade dolorida de um momento perdido no tempo, onde sentiu-se imensamente feliz. As lágrimas desciam pela sua face enquanto pensava. O que vou fazer agora?
Perdi tudo pelo que lutei. Maldita hora em que tive de viajar para a Irlanda do Norte. Malditas lembranças, isso está me enlouquecendo. Sentindo-se vitimada pela situação, Karen deixou que o desânimo a dominasse. Não tenho forças para lutar. Quero sumir, desaparecer. Detesto me sentir assim. Que raiva, que ódio disso tudo. Olhou com atenção para os raios vibrantes do sol que aqueciam o ar gelado da manhã e pensou: se Deus existe, por que estou passando por tanto sofrimento? Por que me fazer lembrar do passado, da dor que senti? O que você quer comigo? Por que está fazendo tudo isso acontecer? Everton e sua equipe envolviam-na em energias amorosas, mas ela não as captava. Estava fechada para aquelas vibrações. O grupo espiritual, entretanto, seguia sem esmorecer em sua tarefa, e o amigo espiritual buscava inspirá-la. Você compreenderá, Karen. Calma, você vai entender tudo. Quando Joan desceu, conversaram brevemente e ela pediu: estou sem condições para levar Nina ao hospital. Não consegui dormir nem um pouco. Eu levo, pode deixar. Vou acionar o seguro e tomar as demais providências. Confirme se temos de ir à delegacia hoje para prestar depoimento. Vou ligar para eles. Nas noites seguintes, Karen persistia remoendo os sentimentos de raiva, destilando intensas doses de veneno na corrente sanguínea, e só conseguia dormir com os remédios que ela mesma desenvolvera. Tinha toneladas de amostras em casa. Entorpecida com os medicamentos, Everton tinha dificuldade para conversar com ela, quando estava desprendida do corpo denso durante o sono. Em uma noite, quase 10 dias depois do ocorrido, um dos auxiliares de Everton comentou: se ela continuar a emanar essas energias deletérias de ódio, rancor, que se espalham e se depositam sobre todos os seus chakras, em camadas de energias negativas, densas, poderá até mesmo comprometer algum órgão físico rapidamente. Observe o fígado dela como está saturado. Percebe-se o início de um processo de degeneração por causa do veneno depositado no extrafísico e no corpo material. Atuemos, meus irmãos. Everton pediu auxílio de espíritos mais elevados e uma nova equipe adentrou o quarto. Recebemos seu pedido de socorro. Nossa irmã está se automutilando. Estamos temendo que o fígado, no estado de deterioração que se encontra no campo sutil, sofra consequências no aspecto denso, que se tornem mais sérias, e ela terá de lidar com problemas maiores, os quais ela continua atraindo e construindo com seus pensamentos e sentimentos. Compreendo as dificuldades que ela tem de aceitar e lidar com a situação. Ela sente que tudo está saindo do controle, quando, na verdade, está tudo começando a ocupar o lugar adequado. É tudo ao contrário, comentou outro espírito elevado da equipe de Everton, mas o espírito amigo que havia acabado de chegar aduziu: quando estamos submersos no corpo denso, esquecemos tudo e começamos a enxergar a realidade exclusivamente pelos olhos da matéria, enquanto o ser não consegue entender que a matéria é tão somente um estado da energia condensada e, portanto, tudo na realidade é energia. Fica difícil distinguir além do que os olhos físicos veem. A tarefa de nossa irmã justifica nossos esforços. Vamos agir. E a equipe de amigos espirituais atuou por vários dias, purgando as energias densas que Karen produzia incessantemente. Aos poucos, bem lentamente, eles conseguiram fazê-la sentir-se ligeiramente melhor, mas os progressos se perdiam com rapidez. Precisamos tirá-la daqui, levá-la para outro lugar, onde ela possa vivenciar os conhecimentos que adquiriu e encontrar novas forças, observou Everton. Chegou a hora da mudança física. Dias depois, Karen conversava por telefone com Lucas. Ele, que tinha estendido sua viagem à Alemanha para socorrer a amiga, voltara ao Brasil fazia algum tempo. Enquanto conversavam, ele tentava animá-la, mas ela estava muito revoltada. Assim você vai complicar sua situação, Karen, tornando as coisas mais difíceis. E o que devo fazer, Lucas? Simplesmente aceitar o mal que me fizeram e continuam tentando fazer? Porque as ameaças continuam? Sim, continuam. Eles querem me deixar apavorada. Parei com tudo o que estava fazendo
e não sei mais o que desejam que eu faça. Apaguei várias publicações que eu tinha feito nas redes sociais. Estou com medo, Lucas, por mim e principalmente por Nina. E o tratamento alternativo foi prejudicado? Não. Estou com bastante remédio que o Dr. Nicholas me deu na última consulta, mas tenho até medo de levar Nina para vê-lo. Daqui a alguns dias terei de levá-la e não sei o que fazer. Como posso não ter ódio de tudo isso que está acontecendo, que estão fazendo comigo? É tão injusto. Lucas ficou em silêncio do outro lado. Também sentia isso e não encontrava o que dizer à amiga. Então uma indagação brotou de seus lábios, quase sem que ele pudesse ter controle ou pensasse no que dizia. Por que não vem para o Brasil com Nina? Para quê? Ela precisa do tratamento. Temos ótimos hospitais de referência no Brasil. Pode seguir com o tratamento aqui. Com os recursos que vocês dispõem, poderão dar prosseguimento aos procedimentos. Você se afasta um pouco e pode levá-la para fazer alguns tratamentos espirituais. Há excelentes casas espíritas no Brasil que atuam em doenças sérias com resultados inacreditáveis. Veja o caso do Centro Espírita Perseverança. Pesquise por aí. Eles oferecem tratamentos espirituais especializados para os problemas do câncer. Um dia seremos conhecidos como a pátria do Evangelho, Karen. A cientista emudeceu. Aquela ideia pegou de surpresa e ela não sabia o que dizer. Everton atuava intensamente em sua mente para que aceitasse a sugestão e desse novo rumo à sua vida. Ele transmitia-lhe seus pensamentos. A mudança será boa, Karen. Os movimentos de mudança são positivos. Muitas vezes estamos tão agarrados aos escombros dos muros que construímos para nos esconder, que quando a vida os arrebenta para o nosso bem, ficamos agarrados neles, chorando e sofrendo. Livre-se, Karen. Liberte-se dos escombros. Há muitas coisas boas aguardando por você, mas precisa acreditar, pare de resistir. Não importa quanto mal nos façam, se confiarmos em Deus e deixarmos que Ele conduza a nossa vida, todo mal que vier em nossa direção será transformado ao longo do tempo em algo bom. Sem registrar conscientemente as palavras do protetor e orientador espiritual, Karen sentiu seus efeitos e respondeu também sem pensar muito. Acha que esses tratamentos espirituais são verdadeiros? Acha que eles podem de fato ajudar Nina? Dê uma pesquisada e você vai ver depoimentos convincentes. Há muito trabalho sério sendo desenvolvido por pessoas idôneas nos dois planos da vida. Mesmo que não haja uma cura imediata, tenho certeza de que a experiência será ótima para você, para Nina e para Joan. Eu vou. Vocês vêm então mesmo? Lucas estava incrédulo com a pronta reação da amiga. Vamos, o que tenho a perder? Quero sair um pouco daqui. Estou me sentindo sufocada. E ao final, se tudo der errado, ao menos vou passear um pouco, ver as praias. A natureza exuberante do Brasil é inspiradora. Isso mesmo, Karen. Venha o mais rápido possível. Estou esperando por você. Vai ficar aqui em casa conosco. Não, de jeito nenhum. Vou procurar um lugar perto de sua casa. Contratar um aluguel temporário por uns 2 meses. Fique tranquilo. Eu prefiro, Lucas. Assim fico com minha privacidade. E Keiko Joa também pensa como eu. Acha que ele vai concordar? Com a viagem tenho certeza, desde que não atrapalhe o tratamento de Nina. Agora com o tratamento espiritual eu não sei, mas se não concordar, acho que também não vai se opor. Ótimo, estou à sua espera. Ao desligar o telefone, Karen tinha outra aparência. Aquela possibilidade lhe trouxe uma esperança repentina, e a renovada cientista agarrou-se a ela com todas as suas forças. Capítulo 36. Ao desligar o telefone, Lucas já tinha se arrependido do que acabara de fazer. Seria mesmo adequado Karen vir para o Brasil com o intuito de fazer um tratamento espiritual? E se não funcionasse, poderia ter sido prejudicial ao seu crescimento espiritual. Melhor ligar para ela agora mesmo e falar que a sugestão foi uma besteira minha, que seria melhor ela continuar com o tratamento por lá, quem sabe viajando à Irlanda do Norte para ver a mãe. Isso mesmo. Lucas pensou e já ia pegando outra vez o telefone para fazer a ligação quando Luiz apareceu na sala. E então, como Karen está? Ele fixou nela o olhar sem responder e ela insistiu.
Lucas, está tudo bem? Você está com aquele olhar estranho, perdido? Lucas, chamo ela mais alto. Acho que fiz uma besteira. Sugeri que ela venha ao Brasil para mudar de ares e que busque um tratamento espiritual enquanto estiver aqui. É uma ótima ideia e quase óbvia. Como assim? Não acho. Fiz a sugestão, mas acho que é um erro. Lucas, será ótimo para eles saírem um pouco de lá. Karen deve estar muito angustiada. Nina pode continuar o tratamento aqui e complementar com um tratamento espiritual em um núcleo espírita sério e tradicional será de muita ajuda. Não sei não. Como não, Lucas? E se não der certo? E se Karen se decepcionar com tudo, você sabe como ela é crítica? E daí? Vai começar a questionar, encontrar problema em tudo. Luísa fixou o olhar no marido e indagou com delicadeza. Ela vai fazer isso ou você vai fazer? O quê? Qual foi a reação dela à sua sugestão? Ela gostou, mas acho que a esta altura está aceitando qualquer coisa para fugir da situação. Ela precisa sair de lá um pouco, acho que será ótimo. E se ela gostou, é porque percebeu quanto a experiência poderá ser boa. Já você acha que ficou com medo, não da reação de Karen, mas da sua própria. Do que está falando não é nada disso. Lucas, preste atenção no que está dizendo. Não sabe nada o que Karen está pensando ou sentindo. Só pode estar projetando nela suas próprias emoções e receios. Você está errada. Ele levantou a voz e largou o telefone. Não precisa elevar sua voz. Eu escuto perfeitamente bem. É que você me irrita com suas insinuações. Estou apenas sugerindo que deixe as coisas acontecerem, depois analise os resultados. Não precisa ter medo, apenas confie. Diz isso porque não conhece o temperamento de Karen como eu. Se as coisas não saírem como ela deseja, vai ficar criticando o espiritismo por anos. Ela está vivendo muitas experiências novas. Será que não pode confiar na ação dos amigos espirituais, Lucas? Só um pouquinho. Agora você está me ofendendo. No quê? Está me acusando de não ter fé. Acho melhor encerrarmos esta conversa. Você vai se atrasar para o seu compromisso no centro. Depois nós conversamos sobre isso. Ela falou e saiu da sala. Lucas ameaçou de ir atrás dela, desconfortável que se sentia, mas confirmou o horário no celular e viu que não tinha mais tempo. Terminou de se arrumar e saiu, e se despedindo da esposa com um seco até mais. 2 horas mais tarde, voltou mais sereno, depois de receber intensa ajuda espiritual. Naquela noite, Lucas pouco conseguira contribuir para as tarefas na casa espírita. Precisou mesmo ser socorrido. Assim que ele adormeceu em sono profundo, foi recebido por seu orientador espiritual na próxima dimensão. Na realidade, o ambiente estava repleto de espíritos amigos. Boa noite, Lucas. Que bom que consegui se acalmar. Vamos levar você para participar de uma importante reunião hoje. Apesar de um pouco atordoado, Lucas mantinha boa noção do que se passava consigo e à sua volta. Balançou a cabeça em sinal de que compreendia, e Mateus esclareceu, apresentando os outros amigos. Esse é Everton, o protetor espiritual de Karen e seus auxiliares em tarefa no plano espiritual. Eles promoveram esse encontro para que você possa ser esclarecido em relação aos comportamentos que deve ter em relação à sua amiga. Lucas ameaçou falar, mas Mateus não permitiu. Não precisa dizer nada, Lucas. Sabemos o que pensa e todos os seus temores, por isso, vamos levá-lo esta noite. A viagem na próxima dimensão foi rápida e logo o grupo adentrou um grande salão em uma colônia espiritual com grande número de participantes. Ocuparam as primeiras fileiras. Lucas ainda sentia-se desconfortável. Suas vibrações densas e negativas, repletas de medo, insegurança e conflitos, impediam que ele conseguisse se abrir para as sutis vibrações do ambiente. Assim que se acomodaram, Mateus sugeriu: tente deixar sua mente limpa, Lucas. Olhe para os telões, preste atenção às paisagens gloriosas que estão sendo projetadas neles. São as construções do Criador, não somente na Terra, mas as belezas de Deus por todos os multiversos. Deixe-se envolver pelo encanto inebriante dessa natureza e pense em Deus. Esqueça seus próprios sentimentos e pensamentos por algum tempo
e foque sua atenção no divino. Solte interiormente tudo o que sua mente tenta lhe apresentar para pensar. Simplesmente deixe-se levar, suavemente, amorosamente. Sentirá que seu estado vibracional vai melhorar e esse mal-estar vai passar. Somente assim você poderá aproveitar o melhor desse encontro espiritual precioso. Mateus sorriu e pousou uma das mãos suavemente no antebraço do amigo. Você tem um grande coração, meu irmão, mas suas velhas e antigas crenças arraigadas, seus muitos conceitos o prejudicam. Deixe tudo de lado e experimente algo novo esta noite. Entregue seu amor, Lucas, sem reservas, medos ou preconceitos. Apenas deixe a vibração do amor inundar sua alma. A reunião começou. Um grupo de músicos tocando instrumentos de cordas tomou lugar no centro da sala circular. No centro do enorme salão era onde tudo acontecia. Os assistentes sentaram-se ao redor e o piso em aclive permitia que todos acompanhassem perfeitamente o que se desenrolava. Os violinos iniciaram com as primeiras notas de uma música harmoniosa. Depois, outros instrumentos começaram a execução e a música magistral e elevada envolveu todo o ambiente. Lucas sentiu vontade de chorar, dominado pela emoção, mas se sentia na obrigação de controlar-se. Mateus sugeriu: deixe fluir, Lucas, é importante. Então, incentivado pelo protetor espiritual, ele permitiu que as lágrimas descessem pelo seu rosto e começou a chorar, sentindo como se elas lhe lavassem o coração de angústias e conflitos que por vezes o assolavam. Depois, outros conjuntos musicais se apresentaram e por fim um pianista exímio tomou lugar e tocou suave melodia, enquanto o orador da noite conduziu o grupo de mais de 300 pessoas por sentida oração, onde principalmente agradecia a oportunidade concedida a todos de se unirem para meditar e aprender juntos. Meus queridos irmãos, iniciou ele a preleção. Não pretendo ensinar nada a vocês. Todo o conhecimento está disponível no universo para quem deseja captar, mas é preciso aprendermos a deixar nossos preconceitos e dogmas, paradigmas e pensamentos cristalizados. Precisamos aprender a ressignificar nossas crenças. Estamos atentos ao modo como o Espiritismo atua no Brasil. Essa preciosidade, que é o conjunto das verdades espíritas, é de extrema importância para a Terra, no momento de transição que atravessa. Mas muitos espíritas, bem como outros cristãos genuínos, espalhados em diversas linhas religiosas, estão perdidos e confusos, se sentindo fragilizados diante do mal, sentindo-se acuados, como se não tivessem forças ou recursos interiores para vencer. Estão abatidos, escondidos e muito temerosos. Jesus, nosso Mestre, sabendo que estaria por vir para a humanidade, pregou referindo-se ao momento pelo qual atravessa o planeta. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Vencer o mal requer atitude firme e confiante, pois aqueles que fazem oposição a Deus não temem nada e a ninguém, são arrogantes. E por que esse estado de coisas? Porque estamos assim enfraquecidos? Porque as lutas são ásperas. Alguns de vocês diriam: estamos cansados, vergando ao peso dessas batalhas. Poderiam dizer outros: mas que batalhas são essas? São os ataques espirituais? Outros repetirão o mantra espírita: mudar é muito difícil, por isso a transformação individual é lenta. Não esperem que hoje eu vá passar a mão na cabeça de vocês, meus irmãos, porque eu não vou. Amo cada um de vocês demais para omitir os perigos que uma vida morna, sem transformação, poderá acarretar a vocês ao deixarem a bendita encarnação que possuem neste momento. Como espíritas, como o tesouro que representa o Espiritismo, não se admite que vocês ajam e pensem como os demais, que se posicionem com revolta, reclamação, sem buscar compreender, sem colocar os conhecimentos que possuem na prática. Jesus espera mais do que se dizem espíritas. A quem muito foi dado, muito será exigido. É necessário e imperioso que busquem a transformação, aprender, compreender, aceitar e mudar. O problema é que grande parte dos trabalhadores espíritas não aceitam de fato o que aprendem, estudam, leem,
mas não se deixam transformar pelos conhecimentos libertadores. Mas por que não se transformam? Porque ficam agarrados ao velho homem, como bem disse o apóstolo Paulo, porque trazem em si muitas crenças que tiveram em outras encarnações e mesmo na presente vivência na terra em outras religiões. Ao abraçarem a doutrina consoladora, trazem todas as suas velhas crenças dentro de si e vão tentando aprender o novo, sem soltar do velho. É preciso libertar-se das crenças cristalizadas e rever os comportamentos. Por exemplo, parar de tentar fazer barganha com Deus, como se pratica ainda em outras religiões. A prática da caridade, do amor ao próximo, deve ser exercida com esquecimento de si mesmo, com interesse verdadeiro no outro, naquele que está sendo auxiliado. Praticar a caridade não é comprar um lugar no céu. Amar verdadeiramente que é. Fora da caridade não há salvação. É uma crença preciosa. Ela significa que fora do amor, caridade e amor em movimento, não há proximidade com Deus. E se não estamos conectados com o Criador, como poderemos receber as bênçãos que Ele quer nos dar? Vamos ressignificar velhas e inúteis crenças que só têm nos trazido sofrimento, recapitular e expandir nosso entendimento para abraçar de fato o que se aprende e trazer para a prática, fazendo a transformação individual, renovando, mudando. Somente assim vamos elevando aos poucos a nossa vibração, mudando como pensamos e principalmente como sentimos a respeito de nós mesmos, do Criador e do próximo, deixando fluir amor e compaixão. É a vitória sobre si mesmo. O palestrante emocionou-se e, limpando uma lágrima que lhe descia pela face resplandecente, prosseguiu. Os servidores de Jesus, com que ele conta aqui na terra, para prosseguir com seu trabalho de amor, de resgatar os seres humanos do sofrimento, estão mais preocupados com seus próprios interesses do que com a vontade de Deus. Precisamos colocar os interesses do Criador, do nosso Mestre Jesus, e os interesses do Espiritismo acima de nossos próprios interesses, vaidades e melindres. E que são esses interesses, se não levar amor e felicidade aos seres, resgatando-lhes das garras do mal, de um sistema de vida confuso e escravizante, onde os verdadeiros potenciais de cada criatura são desperdiçados e anulados. Colocar Jesus e a verdade acima dos seus interesses pessoais, quer sejam presidentes de casas espíritas, líderes ou trabalhadores. É preciso escutar a voz divina dentro da própria alma e obedecê-la, silenciar os desejos, críticas, julgamentos e indagar para si mesmo. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer para que haja transformação? Qual é a minha parte? Qual é a minha tarefa nesta vida? O que vim fazer aqui? O que Deus espera de mim nesta vida? E aceitar a resposta. Temos medo de fazer essas perguntas porque achamos que o que Deus vai querer para nós é diferente do que nós queremos. Não conhecemos Deus e guardamos conceitos errôneos sobre o Criador, conceitos que o Espiritismo busca esclarecer logo nos seus princípios fundamentais. Por isso achamos que Ele vai nos dar aquilo que não queremos. Pode até ser que Ele não nos dê exatamente o que desejamos, mas se aprendermos a aceitar, receberemos muito mais do que podemos imaginar. Deus é pura abundância, mas precisamos aprender a soltar de tudo aquilo que nos apegamos e que está atrapalhando o nosso crescimento e desenvolvimento para o divino, criando obstáculos em nossa evolução. O palestrante fez breve pausa, visivelmente emocionado, depois refazendo-se finalizou. Se pudéssemos compreender o quanto o Criador nos ama, o quanto deseja o nosso bem, o nosso e o de todas as criaturas do universo e dos multiversos, aceitaríamos o seu amor e viveríamos nele, com alegria, felicidade, abundância, realização, saúde e um crescimento que não imaginamos ser possível. Isso é a evolução, é o que nos aguarda quando finalmente deixarmos Deus guiar a nossa existência pela eternidade. Oremos. Mestre Jesus, agradecemos por nos permitir fazer parte desse exército do bem, de amor do seu exército. Apesar de nossas fraquezas e limitações, de nossas imperfeições, você nos aceita como somos
e, como pequenos aprendizes, vai nos conduzindo amorosamente, de problema em problema, de dor em dor, de descoberta em descoberta, de aprendizado em aprendizado, pelo caminho que nos leva de volta ao Pai. Quando o grupo retornou à residência de Lucas, havia silêncio absoluto. Nenhum deles ousava dizer nada, como se as palavras pudessem interferir nos elevados sentimentos que acalentavam. Mateus acolheu o amigo em carinhoso abraço, e este apenas falou, impregnado por novos sentimentos e intenções. Obrigado.